Olá, professores e professoras. Sejam bem-vindos ao nosso ATPC semanal. Meu nome é Carla, eu sou professora especialista em currículo de Biologia e junto com a PEC Isabel, trabalharemos o tema sobre as metodologias ativas, apresentando duas novas metodologias ativas. Esse tema está relacionado ao desenvolvimento de ações que constam no plano de melhoria da nossa diretoria de ensino. O título do nosso ATPC de hoje é As metodologias ativas na aprendizagem, uma possibilidade para o multiletramento dos nossos estudantes. Para o desenvolvimento do nosso tema formativo de hoje, nós temos 3 objetivos principais. O primeiro deles é relacionado ao desenvolvimento da formação continuada de todos os professores com aulas atribuídas em nossa diretoria de ensino. Depois nós iremos também retomar alguns fundamentos pedagógicos do currículo paulista, relacionando esses fundamentos pedagógicos com os multiletramentos. Nós iremos fazer algumas reflexões sobre a importância do desenvolvimento das metodologias ativas para contribuir com o desenvolvimento do multiletramento dos nossos estudantes. Em terceiro momento, nós também temos um objetivo que está relacionado ao aprofundamento das metodologias ativas. Então, nós apresentaremos a vocês 2 novas metodologias, que são a metodologia Jigsaw Classroom e o método 300. Para a construção do nosso conhecimento, nós propusemos um percurso formativo constituído de algumas etapas. A primeira delas é uma sensibilização por meio da apresentação de um vídeo da ONU, que tem por objetivo estimular algumas reflexões sobre a temática de hoje. Em seguida, nós faremos a ativação dos conhecimentos prévios por meio de questionamentos disparadores e, através desses questionamentos, nós faremos uma retomada e uma contextualização da temática com o foco nos multiletramentos. E, por fim, apresentaremos os conceitos e os passos para aplicação em sala de aula das 2 novas metodologias ativas, Jigsaw Classroom e do método 300. Só lembrando vocês que, ao final dessa formação, nós disponibilizaremos um link de um formulário e esse formulário ele terá como objetivo realizar uma sondagem com vocês, professores, sobre como vocês estão aplicando as metodologias ativas ao longo desse ano. Se vocês gostariam que algum tema específico fosse abordado em nosso TPC, para que nós possamos subsidiá-los também no próximo ano. Dando início à nossa primeira parte da formação, nós faremos uma sensibilização por meio da exibição de um vídeo da ONU, que traz algumas reflexões sobre os ODS. Ele tem como título Não deixar ninguém para trás. Eu vou apresentá-lo a vocês e depois nós voltamos aqui para algumas discussões. I was refugee in Pakistan, I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme vendido no fue una buena idea. यहाँ की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लाइट रहित, उजियार रहित, हमरो बाल बचा उजियार रहे. Agama mifumidam bini sopnami bem mushkilnami khot. Porque se todo mundo tivesse alimento
Em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que na mukili mutu azwa na mission na ye oyo nzambe atindela ye nga mpe naza mokili mpo na mission na ngai me nzambe nde ayebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Mba afaka ihany fa mba tsy hitovy am'le hoe toerana nisy atsony zany fa mba lasa ambonimbony kokoa zany izy dia tamiko moa ny reniny dia famihina teo zany any Teliana. Agora que vocês já conhecem o vídeo, nós podemos fazer algumas reflexões sobre ele. Primeiramente, nós não poderíamos deixar de trazer esse vídeo porque ele traz pontos muito importantes e que devem ser trabalhados por todos os componentes curriculares, que está relacionado principalmente aos objetivos do desenvolvimento sustentável, como foi trabalhado com vocês ao longo do ano e como deve ser abordado principalmente pelo ensino médio. Mas, de forma geral, esse vídeo ele nos mostra pessoas de diferentes etnias e em diferentes situações de vida, mas que querem algo em comum, né? Então, elas querem condições justas e dignas de sobrevivência, onde quer que elas estejam, que elas sejam de fato reconhecidas como qualquer outro ser humano. Não deixar ninguém para trás, né? Acredito que vocês ouviram essa frase aí muitas e muitas vezes ao longo dos últimos meses e ao longo do último ano. E nós podemos estabelecer algumas analogias da situação desse vídeo com relação ao que nós nos deparamos dentro das nossas salas de aula, né? Então, da mesma forma, nós temos aí uma grande heterogeneidade dentro das nossas salas de aula com relação à aprendizagem. Então, nós temos aqueles alunos que aprendem mais rapidamente, nós temos outros que demoram um pouco mais nesse processo, temos ainda alunos que aprendem de formas diferentes, né? Como no caso dos alunos que são auditivos, que são visuais ou sinestésicos. E aí cabe a nós, professores, compreendermos e analisarmos como nós podemos ajudar esses estudantes a não ficarem para trás. E como já mencionado aí nas formações anteriores, as metodologias ativas elas são grandes aliadas nesse processo. Porque quando nós desenvolvemos as metodologias ativas nas nossas aulas, nós estamos empregando estratégias diferentes em uma mesma aula e que contribuem para essa diversidade que a gente tem em sala de aula. Então, contribui tanto para o aluno que é auditivo, quanto para aquele que é visual, ou aquele que é sinestésico e precisa tanto dos recursos visuais, né, quanto da escrita para se apropriar daquele conteúdo. Então, as metodologias ativas também elas têm uma característica importantíssima que é relacionada ao desenvolvimento da autonomia, do protagonismo e da colaboração entre os estudantes, que são fatores principais e que contribuem muito aí para a aprendizagem dos estudantes, ajudando para que nenhum deles fique para trás. Nesse segundo momento, eu gostaria que vocês refletissem sobre duas questões disparadoras que norteiam o nosso processo formativo dessa TPC. O primeiro desses questionamentos é o seguinte: qual é a importância das metodologias ativas para o desenvolvimento integral dos estudantes? Pense em quais são essas características necessárias. Nós até falamos um pouquinho lá anteriormente, quando nós tratamos da sensibilização.
Que características são essas que estão inclusive presentes no currículo paulista e que os nossos estudantes devem desenvolver? E como as metodologias elas podem contribuir para que os estudantes desenvolvam as características do cidadão do século XXI, que é o que nós mais queremos nas nossas escolas. E o segundo questionamento é o seguinte, como as metodologias ativas podem contribuir com o multiletramento dos estudantes? Pensem um pouquinho no que seriam esses multiletramentos, Tentem lembrar aí das formações iniciais sobre o currículo em anos anteriores. Então, nesse momento, nós tentamos mudar o olhar ou direcionar o olhar de vocês por meio desses pensamentos, por meio desses questionamentos para esses temas, E agora, por meio da contextualização do nosso percurso formativo, nós vamos compreender como é que eles estão articulados. O objetivo central dessa contextualização é fazer com que vocês compreendam a relação existente entre a importância do uso das metodologias ativas para o desenvolvimento integral, mas também para o desenvolvimento dos multiletramentos. Então, para falar sobre isso, nós trouxemos aqui um fragmento de forma reduzida do currículo paulista, que constam ali nas páginas 28 a 43 do currículo, e que traz aí o compromisso do currículo relacionado à educação integral. Então, a educação integral ela é um dos princípios básicos que devem ser garantidos no desenvolvimento do nosso currículo. E é por meio dela que nós garantimos que os nossos estudantes desenvolvam-se tanto cognitivamente, por meio das competências e das habilidades de cada componente curricular, mas que eles se desenvolvam também quanto às suas habilidades socioemocionais. E para isso, atualmente, nós temos um componente específico, que é o componente de projeto de vida, que desenvolve ali as 5 macro competências socioemocionais, mas que não é um objetivo somente desse componente. Todos os demais, de forma articulada, podem contribuir com esse desenvolvimento socioemocional, de forma que os nossos estudantes possam reconhecer todas as suas fortalezas e todas as suas fragilidades. Então, um outro pressuposto que está colocado aí está relacionado à visão dos estudantes. Então, nós devemos considerar o que o estudante quer para a sua vida, seja ela acadêmica, profissional ou pessoal. E a construção do currículo paulista passou exatamente por esse processo de identificação de quem é esse estudante, quais são as suas características, projetos, a identidade, para que ele possa promover o protagonismo ao longo da sua trajetória escolar. Em terceiro momento, aí nós temos aqui, no terceiro quadro, a integração curricular. Então, essa integração curricular, ela diz respeito à interdisciplinaridade que existe no currículo e que auxilia o aluno a compreender como os componentes curriculares estão articulados, para que ele possa relacionar, então, os conteúdos de cada componente ao contexto em que ele está inserido. No nosso currículo existe ainda outros fundamentos pedagógicos que auxiliam o desenvolvimento da educação integral. Então, a educação integral, na verdade, ela é um desses fundamentos pedagógicos. Só lembrando que um fundamento pedagógico, na verdade, é aquilo que deve ser garantido dentro do processo de ensino e aprendizado. E no nosso currículo existem alguns desses fundamentos. Então, nós temos como exemplo aí o desenvolvimento das competências, o próprio desenvolvimento do projeto de vida. Nós devemos contribuir ainda com a alfabetização e o letramento. E um outro está relacionado aos multiletramentos. Então, de forma resumida, o multiletramento é aquilo que deve ser garantido dentro do processo de ensino e aprendizagem e é um fator que contribui diretamente aí com a educação integral. Então, aqui nós temos descrito uma definição do que seria esse multiletramento. Então, de acordo com o que nós temos aqui no slide, o multiletramento é uma proposta pedagógica em que as escolas devem considerar a multiplicidade de culturas, maneiras de interagir e de linguagens, como a visual, a verbal, a sonora e a espacial, nos momentos de ensinar e alfabetizar os nossos estudantes. Então, por meio desse conceito, nós conseguimos perceber que o multiletramento ele deve ir muito além das abordagens tradicionais de ensino.
né, com o objetivo de ampliar os métodos de ensino por meio de atividades que integrem principalmente as novas tecnologias ao processo de globalização e a internet. Né? Então, com base nisso, o professor ele pode fazer o uso ali de múltiplas ferramentas, como, por exemplo, os jogos, as animações, uso de gráficos, infográficos, os GIFs, os memes, para garantir ali o entendimento de um conteúdo. E qual seria a importância do desenvolvimento desse fundamento pedagógico, né, no caso do multiletramento? O que isso contribui com os nossos estudantes? Então, como os multiletramentos contribuem com a aprendizagem que não é focada apenas nas habilidades de leitura, né, de escrita? Então, uma das suas missões é preparar o aluno para atuar diante de situações na sociedade em que ele está inserido. Então, nós podemos dizer que os multiletramentos eles são essenciais, por exemplo, no desenvolvimento do pensamento crítico, no desenvolvimento de habilidades de pesquisa, de curadoria de informações, né, ou checagem de informações. Ajuda também o aluno a reconhecer quais são os limites da sua liberdade de expressão, né, do discurso de ódio. Auxilia também o aluno a entender qual é a importância de debater as suas ideias, né, de forma assertiva, considerando os posicionamentos e argumentos contrários ao seu. Ajuda no domínio da linguagem e no contexto digital também, ou seja, né, no uso dos recursos tecnológicos. E de que maneira nós, professores, podemos contribuir com o desenvolvimento do multiletramento, né? Então, eu aposto que vocês já contribuem muito com isso aí nas aulas de vocês. Então, por exemplo, quando nós fazemos uso da contextualização do conteúdo, ou seja, quando nós conseguimos transpor uma habilidade para o dia a dia do aluno, mostrando para ele onde é que aquela habilidade está inserida. Né? Então, ele consegue perceber e entender como é que ele vai aplicar isso no dia a dia dele. Um outro momento está relacionado também ao uso de diferentes linguagens durante o processo de aprendizagem, né? Como, por exemplo, das mídias, dos vídeos, das próprias redes sociais, aplicativos de celulares, quando nós usamos um infográfico, um artigo, imagens, né? Tudo aquilo que foge do que é convencional ali, do processo de leitura e escrita. Então, é diferente você pegar um livro e fazer com que o aluno compreenda o conteúdo a partir daquilo. Isso também coloca, de certa forma, o aluno ali com uma autonomia maior e um protagonismo maior diante do seu processo de aprendizagem. E, por fim, quando nós fazemos uso ali das metodologias ativas, principalmente quando essas metodologias ativas envolvem a aprendizagem colaborativa, ou seja, quando os alunos interagem entre si e um auxilia o outro ali no seu processo de aprendizagem. Então, por meio de tudo isso, a gente consegue desenvolver o multiletramento nas nossas aulas. Então, aqui nós temos algumas características da importância das metodologias ativas na aprendizagem, mas também da sua importância para o desenvolvimento do multiletramento dos nossos estudantes. Então, como nós já citamos em informações anteriores, uma das características importantes é que o aluno ele se torna o centro de todo esse processo de aprendizagem, onde ele deve exercitar, por exemplo, seu protagonismo e a sua autonomia. E de modo equivalente, o professor ele assume, portanto, aí um papel de facilitador ou de mediador de todo esse processo. Uma outra característica relacionada, que é a importância dessas metodologias ativas, é quanto à problematização, que acontece quando nós estimulamos os nossos alunos a observarem a realidade de um modo mais crítico, possibilitando que eles façam relação com a temática que está sendo estudada. Além disso, elas são estratégias inovadoras e que por isso elas acabam estimulando ali todo o processo de engajamento dos estudantes, também o interesse por aquilo que está sendo estudado e favorecem um trabalho de equipe, de modo mais colaborativo, onde o estudante pode auxiliar o outro no desenvolvimento e avanço da sua aprendizagem. Esse ano nós já tivemos uma formação sobre metodologias ativas, lá por volta do mês de abril, maio,
E em anos anteriores também nós fizemos algumas formações presenciais e outras online, tratando deste mesmo tema, né? Então esse quadro ele resume algumas que já foram estudadas por nós. Então, por exemplo, nós falamos em formações anteriores de ATPC sobre a metodologia do Design Thinking. Nós falamos também da PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, da rotação por estação, falamos da aprendizagem baseada em projetos, gamificação, sobre aprendizagem por times, sala de aula invertida e cultura maker. Então, professores, quais dessas vocês têm usado mais nas aulas de vocês? Ou quais que vocês gostariam que nós retomássemos em algum outro momento, né? Então, esses e outros questionamentos nós deixamos para vocês lá no formulário, tá? Não esqueçam de respondê-lo, porque isso contribuirá com as ações previstas aí para o próximo ano. E agora nós vamos falar sobre uma metodologia ativa que foi criada no início da década de 70, mas que é extremamente atual em relação às competências e habilidades para o desenvolvimento de uma educação integral, que é a metodologia chamada Jigsaw Classroom. Ou, se nós fôssemos fazer uma tradução livre, sala de aula quebra-cabeça. Tá? Então, na sequência, nós vamos apresentar um vídeo elaborado por nós, né, para tornar esse processo um pouco mais dinâmico e que apresentará para vocês tanto os conceitos, a história dessa metodologia e quais são as etapas que devem ser abordadas para o uso dessa metodologia em sala de aula. Eu espero que vocês gostem, mas após a exibição do vídeo eu retomo para fazer algumas últimas considerações sobre ela. Jigsaw Classroom, ou sala de aula quebra-cabeça, é uma metodologia ativa que baseia-se na aprendizagem cooperativa, que consiste em dividir a turma em grupos colaborativos que se reorganizarão em diferentes momentos e agrupamentos para partilhar e construir conhecimento. Essa metodologia foi criada pelo professor e psicólogo Elliot Aronson em 1971, na cidade de Austin, no Texas. Naquela época, nas escolas da cidade de Austin, havia um movimento de segregação muito grande entre jovens brancos e afro-americanos, e também entre os jovens hispânicos. E, portanto, Elliot Aronson foi convidado a conduzir um estudo para compreender o que acontecia nas escolas. Ele e sua equipe descobriu que boa parte das intrigas estavam acontecendo pela competição e que a própria escola estava favorecendo com as atividades. Assim, ele criou uma metodologia cujo objetivo era reduzir a segregação existente por meio de atividades colaborativas entre os estudantes. Eles criaram uma situação onde, ao invés de entregar um conteúdo inteiro para os seus alunos, imagine que esse conteúdo pudesse ser dividido e na mão de cada aluno fosse entregue apenas uma parte do conteúdo, de modo que os alunos só terão acesso ao todo se prestarem atenção nos seus colegas. Agora nós iremos falar sobre 10 passos simples para aplicar a metodologia em sala de aula. Primeiramente, divida os alunos em grupos de 5 ou 6 pessoas. Essa é a sugestão da metodologia original, mas se você precisar de mais ou menos grupos, não terá problemas. Você pode adaptar a metodologia para a sua necessidade e realidade. Os grupos iniciais são chamados de grupos quebra-cabeça. Em seguida, nomeie um líder em cada grupo. Esse terá a função de manter a ordem no grupo e de fomentar para que a aprendizagem aconteça. Na terceira etapa, divida o conteúdo a ser estudado no dia em 5 ou 6 partes, de modo que cada aluno de um grupo receba um fragmento deste conteúdo. Então, se você dividiu as suas equipes em 6 alunos, você terá que dividir o conteúdo a ser trabalhado naquele encontro em 6 partes. A quantidade de elementos em um grupo deve ser a mesma quantidade de partes em que você vai dividir o seu conteúdo. No passo 4, indique a cada aluno o conteúdo a ser estudado de tal forma que eles estejam sentados em grupos, mas com partes diferentes do conteúdo. Dê um tempo para que cada um possa ler e estudar o seu fragmento do conteúdo. Você pode disponibilizar diferentes fontes para que eles possam estudá-los.
como por exemplo os vídeos e artigos. É importante que nesse momento eles compreendam seu fragmento e façam anotações sobre ele, porque eles vão precisar dessas anotações para depois compartilharem com seus colegas. Na sexta etapa, os alunos serão rearranjados formando o que nós chamamos de grupos de especialistas. As equipes serão reagrupadas para que os alunos que receberam a mesma parte do conteúdo possam debater sobre ele. Imagine que eu, a aluna Carla, recebi a parte que falava sobre o ciclo do carbono. Portanto, eu sentarei com os estudantes que acessaram exatamente essa parte. Nesse momento, eu estarei levando o meu bloco de notas com as observações sobre o que eu achei de importante ou interessante daquele conteúdo. E os meus colegas vão fazer a mesma coisa. Nesse momento, também nós iremos compartilhar essas nossas observações. A partir desse compartilhamento de informações, eu e os meus colegas poderemos incrementar as nossas observações. Assim ficaremos especialistas sobre aquela parte do conteúdo. Posteriormente, nós vamos orientar que os alunos voltem aos grupos originais. Ou seja, eles sentarão novamente com seus colegas dos grupos iniciais. Cada aluno poderá apresentar a sua parte do conteúdo. Portanto, prestando atenção na parte apresentada por cada estudante, todos os alunos poderão compreender o conteúdo por completo. Na etapa 9, o professor deverá observar o processo e as explicações dadas, verificando se essas explicações são corretas ou não, e se é necessário fazer alguma intervenção ou complementar as informações dadas pelos estudantes. Ao final dessa dinâmica, é importante aplicar uma atividade para verificar se a explicação dos estudantes foi suficiente para todos compreenderem o conteúdo por completo. Caso tenham ficado dúvidas, cabe a nós, professores, retomarmos esses conceitos por meio de novas atividades interventivas. Essa metodologia trabalha muito a autonomia do estudante em pesquisar, aprender e ensinar, além das capacidades de colaboração e comunicação. Nesse momento fica claro aos alunos que, embora seja um trabalho colaborativo, não é viável tentar se escorar no esforço coletivo sem fazer nada, porque em algum momento eles estarão em uma situação em que precisarão partilhar o seu conhecimento, em um grupo em que eles são únicos, e isso imediatamente deixa o aluno com uma postura bem mais ativa e engajada. Para saber mais sobre essa metodologia, acesse o site elaborado pelo professor Elliot, jigsaw.org. Então agora eu voltei aqui só para sistematizar, as informações que vocês viram lá no vídeo, para que as coisas se tornem um pouco mais claras, tá? Então nós estamos aqui com um esquema dessa metodologia representada em 3 grandes momentos, como vocês podem observar aí no slide, tá? Aqui a representação ela foi feita para apenas uma equipe, tá? Mas esse mesmo movimento ele vai acontecer aí para as várias equipes que você terá dentro da sua sala de aula. Observem aqui que no primeiro momento a sala será dividida em grupos mistos, que nós chamamos de grupos quebra-cabeça, e ela recebe esse nome justamente porque cada aluno nessa situação aqui ele vai receber um fragmento do conteúdo que será trabalhado naquele dia. Tá? Então, por exemplo, se eu for trabalhar na minha sala de aula com ciclos biogeoquímicos, eu preciso fragmentar esse conteúdo de acordo com o número de alunos que eu disponibilizei aqui nesse grupo. No caso aqui eu tenho 5 alunos e eu preciso de 5 fragmentos desse conteúdo. Então eu dividi em ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono, nitrogênio e do fósforo. Então cada uma dessas partes será destinada a um aluno específico desse grupo misto ou grupo quebra-cabeça. Tá? Então é importante que dentro desses grupos, cada estudante se responsabilize a aprender a sua parte, porque mais para frente, ao longo da metodologia, ele precisa ensinar o seu colega. E para que o seu colega aprenda o todo, todos precisam colaborar nesse processo.
É importante que vocês, professores, orientem os alunos, né, a fazerem pesquisas, realizarem anotações sobre tudo que eles acharem de mais interessante, né, com relação ao conteúdo que eles estão estudando, para que eles possam repassar isso depois. É importante que você disponibilize também várias formas e fontes de estudo para esse momento. Feito isso, é hora de reagrupá-los, tá? Então, nós temos aqui o segundo momento, onde nós vamos dividi-los por temas. Então, nessa parte, eles serão agrupados no que nós chamamos dos grupos de especialistas. Cada aluno responsável por um fragmento do conteúdo vai se reagrupar com outro aluno que tem um fragmento igual ao dele. É chamado de grupo especialista justamente porque eles vão complementar as informações daquilo que eles estudaram, né? Então, fazendo aí um aprimoramento dessas informações. E aí é importante também que eles façam anotações para incrementar aquelas outras informações que eles já tinham inicialmente. Feito isso, nós rearranjaremos novamente a turma, fazendo com que eles voltem para os grupos mistos iniciais. Então, é nesse momento que eles irão contribuir com a aprendizagem dos seus colegas, fazendo a apresentação da sua parte do conteúdo. E essa, então, é a metodologia Jigsaw Classroom, né? Ela tem um nome meio complexo, mas ela não é tão complexa para ser aplicada. Eu espero que vocês utilizem bastante dela em sala de aula. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Eu deixo vocês com a Isabel, que dará continuidade com a metodologia 300. Olá, professores e professoras. Eu sou Isabel, PEC de Ciências, e junto com a PEC Carla, iremos desenvolver a TPC da Diretoria de Ensino desta semana. Dentre os temas que iremos abordar, temos duas metodologias ativas que ainda não trabalhamos com vocês. Este material foi feito com muito carinho e espero que vocês gostem. Bom estudo! Dando sequência às metodologias ativas, eu vou trabalhar com vocês uma metodologia ativa que ainda não é muito conhecida, né, nas escolas, que é o método 300. Alguém já ouviu falar? Vocês sabem o porquê que nós temos na capa esses soldados espartanos? Então, ao longo da nossa apresentação, para quem não conhece o método 300, esses questionamentos eles serão explicados. Vamos lá. Como será que surgiu o método 300? Para discutirmos sobre esse método, né, ou sobre o surgimento dele, primeiramente temos que abordar sobre Ricardo Fragelli. Então, quem é Ricardo Fragelli? Ricardo Fragelli, ele é um professor, doutor em Ciências Mecânicas, mestre e bacharel em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília. Ele é professor adjunto nos cursos de Engenharia da Faculdade UNB Gama e, por meio de suas pesquisas em novos métodos, técnicas e tecnologias para a educação, recebeu 12 prêmios nacionais. Mas qual será a relação do Ricardo Fragelli, de todo, né, esse percurso dele, sendo que ele dá aula no nível superior, com as nossas escolas, né, de anos finais e também de ensino médio? Então, eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. Em 2013, Ricardo Fragelli, ele tinha uma turma grande de cálculo 1. Então, essa turma tinha aproximadamente 250 alunos. Essa foto que vocês estão vendo é a foto da turma dele. E então, ele ficou indignado porque metade da sala, 50% aproximadamente, ficavam retidos. E isso era algo que acontecia nos cursos da faculdade. E ele, então, ficou se questionando muito, né? O que podemos fazer para melhorar esses resultados? A partir deste questionamento, como mudar esse resultado, o que aconteceu? Em um certo dia, ele estava assistindo a um filme no final de ano com a sua família, um filme de Papai Noel, e Papai Noel estava fazendo o checklist da lista de presentes. Então, ele verificou, né, ele ficou todo feliz porque ele tinha entregue os presentes para todas as crianças do planeta. Aí, então, o elfo diz: Papai Noel, você esqueceu uma criança. E Papai Noel respondeu:
Nossa, você está preocupado com uma criança, sendo que nós entregamos presente para milhares de crianças no planeta? Percentualmente, uma criança não vai importar. E então o elfo ficou muito indignado e disse para o Papai Noel: Papai Noel, uma criança não importa? E então Ricardo Fragelli, pensando nisso, lembrou da sua turma, na qual metade dos alunos ficavam retidos, e se questionou: um estudante não importa? Mas isso não para por aí. Então, vocês já ouviram falar no filme 300 ou já assistiram esse filme? Então, para quem não conhece, esse filme ele trata da história de 300 soldados espartanos que ganhavam as guerras, né, lutando com exércitos enormes, bem mais numerosos do que eles, né? E então, ao assistir esse filme, ele relacionou com o questionamento anterior de que um estudante importa e também com a turma dele de 250 alunos, na qual metade ficavam reprovados, né, e que ele não se conformava, porque para ele era muito importante que todos os alunos conseguissem avançar no aprendizado, e elaborou uma nova metodologia para melhorar esses resultados de retenção, de reprovação. Essa nova metodologia, ele deu o nome de método 300, tá? Então, o nome método 300 está relacionado ao filme 300. Mas qual é a relação da metodologia 300 com os soldados espartanos? Vocês se lembram que nós trouxemos aquela imagem na capa dessa metodologia quando eu iniciei a minha fala? Então, para a gente conseguir visualizar melhor isso, nós vamos passar para vocês só um trecho do filme 300 em que os personagens Eufíades, ele procura o rei Leônidas para tentar entrar no exército. Vamos lá. Existe uma rota, bom rei, depois das montanhas a oeste. É uma velha trilha de bodes. Os persas poderiam usá-la para nos encurralar. Nem mais um passo. Monstro! Sensato rei, eu humildemente requisito uma audiência. Eu vou ferir-te já. Eu não dei tal ordem. Perdoe o capitão. Ele é um bom soldado, mas lhe faltam boas maneiras. Não há o que perdoar, meu valente rei. Eu sei de minha aparência. Você veste o símbolo de Esparta. Eu sou Efialtes, nascido em Esparta. O amor de minha mãe fez meus pais fugirem de Esparta para que eu não fosse rejeitado. E seu escudo? E a armadura? Do meu pai, senhor. Eu lhe imploro, corajoso rei, permissão para honrar o nome de meu bom pai, servindo-lhe em combate. Meu pai me treinou para não sentir medo, fazendo da lança, do escudo e da espada parte de mim como as batidas do meu coração. Irei honrar a armadura de meu pai, nobre rei, servindo-lhe em batalha. Boa arremetida. Eu matarei muitos persas. Levante seu escudo. Senhor. Levante seu escudo o mais alto possível. Seu pai deveria ter lhe ensinado como nossa falange funciona. Nós lutamos como uma unidade impenetrável. Esse é o grande segredo da nossa força. Cada espartano protege o homem à sua esquerda, da coxa ao pescoço, com seu escudo. Um único ponto fraco e a falange se estilhaça. Da coxa até o pescoço, Efialtes. Me desculpe, amigo. Mas nem todos nasceram para ser soldados. Mas eu... Você pode contribuir na vitória de Esparta, retirando os mortos do campo, atendendo os feridos, trazendo-lhes água.
Mas quanto a lutar, não posso usá-lo. E então, o que nós podemos, né, relacionar deste trecho do filme com essa nova metodologia? O que será? Então, a gente pode dizer que a força dos 300 estava em um soldado proteger o outro. Então, o soldado espartano, ele, além de se proteger, ele também protege quem está ao lado. Então, essa é a relação do método 300 com esses soldados espartanos. É por isso que ele deu esse nome, né? Ele relacionou com os 250 alunos que aproximava com a numeração 300, certo? E essa metodologia, né? Nessa metodologia, o que acontece? A aprendizagem colaborativa, ou seja, um estudante, ele não é responsável somente pelo seu aprendizado, mas ele também se responsabiliza pelo aprendizado do colega. Tá? Então, vamos supor, vocês estão vendo ali o esquema com 5 alunos. 3 estão pintados de azul e 2 estão pintados da cor preta. Então, a gente pode dizer que esses 3 pintados em azul são os alunos, estudantes, que tiveram desempenho abaixo da média. E estes 2 alunos pintados da cor preta são alunos que foram além do que era esperado. Então, o que é feito nessa metodologia 300? Estes 3 alunos que não foram muito bem, eles são denominados de ajudados. E os alunos que foram bem, de ajudantes. Então, estes 2 alunos, eles vão ajudar os colegas a melhorar a nota deles. Tá? E essa ajuda, ela é muito interessante porque quem é ajudado, ele tem a oportunidade de fazer uma nova prova, mas quem é o ajudante não tem, tá? Ele pode melhorar a sua nota a partir da melhora da nota de quem ele está ajudando. Então, isso é muito interessante, os alunos gostam muito, tá? E para funcionar esse método, Ricardo Fragelli, ele elaborou planilhas, e nessas planilhas ele coloca o nome dos alunos, ele vai associando os alunos que não foram tão bem com os alunos que foram bem, e assim ele vai montando os grupos, certo? Ricardo Fragelli, vendo que o resultado foi muito positivo, junto com os professores da universidade, né, eles foram aplicando essa metodologia e então ele elaborou um site chamado 300, que é essa imagem que vocês estão vendo na tela, e ao rolar a página desse site, vocês vão ter um local logo abaixo da tela amarela em que vocês podem fazer download dos arquivos. Então lá ele tem as planilhas, tem artigos científicos, tem explicações, é muito interessante, tá? Para vocês estudarem essa metodologia. E mais embaixo, ele tem algumas abas, tá? Em cada uma delas, vocês vão ver, por exemplo, né? Materiais, vocês vão ver vídeos explicando o método, vocês vão ver também um vídeo que explica a metodologia das planilhas, tá? Para ficar mais claro para vocês. E também nós temos algumas reportagens que saíram, né, na TV sobre essa metodologia. E só para reforçar, o primeiro vídeo que aparece aqui, né, a primeira aba lá na parte superior esquerda, é bem interessante que lá tem um vídeo de aproximadamente 11 minutos, na qual ele explica aos alunos, ele vai explicando todo o método, como foi feito, certo? Então, para quem tiver interesse, vocês podem se aprofundar através desses materiais e baixar no computador de vocês. Então, nessa parte que fica abaixo no site, nós temos, que vocês estão vendo na seta, uma das reportagens,
né, na qual foi feita uma entrevista com o Ricardo Fragelli, explicando essa metodologia. E essa entrevista, ela é bem interessante, porque ela é um vídeo curto, de aproximadamente 4 minutos, e ele faz um resumo da metodologia. Então, eu vou passar para vocês esse vídeo, porque vocês vão entender, né, como foi a aplicação dessa metodologia lá na sala de aula com os alunos dele. E esse vídeo, só para lembrar, ele está disponível, né, todo esse material, nesse site que está aparecendo para vocês, tá? Que é o site método300.com. Vamos assistir ao vídeo. Um professor de engenharia percebeu que alguma coisa estava errada quando ele começou a reprovar metade das turmas do primeiro semestre de cálculo 1. Difícil, né? Olha, eu acho que eu seria reprovado também. E foi assistindo a um filme que esse professor encontrou a solução para melhorar o desempenho dos alunos. A matéria já assusta pelo nome, Cálculo 1. Cálculo é uma matéria um pouco mais complicada. Exige muito esforço, tem que estudar muito. Até que nos primeiros exercícios a turma se sai bem. Quer acertar essa questão aí? Matemática foi sempre uma matéria predileta, assim, foi sempre uma matéria que eu tive uma facilidade. Então, sei lá, acho que facilitou bastante. Não demora muito para a coisa se complicar. Se no caso fosse em 3 integrais, passaria dividindo por 3? E se fosse 4, passaria dividindo por 4? Quando eu vi, eu pensei, não vou conseguir, não vai dar certo. Chegam as primeiras provas e o resultado não é nada bom. Varia 10, eu tirei 4,5. Em geral, metade dos estudantes dos cursos de ciências exatas e de engenharia reprova no primeiro semestre. Mas o professor Ricardo não se conformou com esse resultado, não. Ele criou um método de ensino simples, mas que foi capaz de baixar para apenas 5% o índice de reprovação. O método tem nome de filme, 300, e foi inspirado numa das cenas do longa-metragem. Cada espartano protege o homem à sua esquerda, da coxa ao pescoço, com seu escudo. Um único ponto fraco e a falange se estilhaça. Os 300 é um grupo de soldados espartanos que ganham em batalha de batalhões muito mais numerosos, cerca de milhares. E como que eles ganham? Um soldado defende o soldado que está ao seu lado. Os 300 da UNB se reúnem em pequenos grupos. A meta aqui é ajudar quem tirou nota ruim a se recuperar. Os alunos tiveram um baixo rendimento, eles têm o direito de refazer a prova, desde que cumpram algumas metas com esse grupo. Os alunos que tiverem tirado boas notas inicialmente, eles não têm o direito de refazer a prova, mas eles melhoram a sua nota de acordo com a melhora dos alunos ajudados. Antônio confessa, antes dos 300 não conseguia estudar direito. Professor com 130 alunos dentro da sala de aula, para você tirar uma dúvida, e se ele tirar a dúvida de todos os alunos, ele não consegue dar aula. Então você fica meio que acumulando a dúvida e aí acaba na hora da prova descobrindo todas. Depois de tirar 0,25 na primeira prova, Gustavo ainda não sabe a nota da recuperação, mas está certo de que vai sim conseguir um bom resultado. A turma é muito grande, tem muitos alunos, muita gente, e às vezes o professor não tem tempo de tirar a dúvida e ajudar. Então, quando você senta no grupo com menos pessoas, com um aluno que sabe mais, às vezes você ajuda ele em alguma coisa, ele te ajuda em outras coisas, e aí a gente consegue cada um tirar suas dúvidas e aprender mais. Já a Bruna está de olho no pontinho extra que vai ganhar por ter ajudado o grupo. Não só a nota, mas você ganha um conhecimento também, você reforça o que você já aprendeu. E não é só isso. Foi uma lição de aprendizado que acabou com eu parando de me preocupar comigo apenas, mas ser sensível às pessoas do lado. O que eu mais ganho é o prazer e a satisfação de ter visto e ter presenciado, ter dado apoio a pessoas a alcançarem o seu real potencial que cada um tem. Muito interessante esse método que ele aplicou lá na universidade. E mais interessante ainda é essa disponibilização, né, para todos os professores, para as escolas. E para retomarmos o que nós trabalhamos nessa parte da metodologia 300, lembrando que a força dos 300 estava em um soldado proteger o outro. Então, a relação deste filme, né, e deste trecho do filme, mais especificamente, com os nossos alunos, com as nossas aulas, está o quê? Na aprendizagem colaborativa.
né? Então, o método 300, ele tem, na sua essência, a aprendizagem na qual um estudante ajuda o outro. E, para isso, então, ele elaborou as planilhas, né, para facilitar, na realidade, o uso dessa metodologia, porque na universidade o número de alunos é imenso. De repente, nas nossas escolas, dá para fazer uma adaptação. Tem até um vídeo de uma professora que está lá nas referências, tá? Que é a aula 1.300, na qual essa professora, ela fez essa adaptação. Então, para quem tiver curiosidade, é só clicar, né, no link que está nas referências, que ela vai explicar como ela adaptou para as aulas dela com um número menor de alunos. É bem interessante, tá? Então, tudo isso acaba somando o nosso aprendizado, né? Contribuindo de alguma forma para o nosso conhecimento. E essas planilhas, né, com o uso dessa metodologia, só lembrando que antes do uso, ele tinha mais ou menos, né, aproximadamente 50% de alunos reprovados, e após a utilização do método 300, esse índice de aprovação, na realidade, passou a ser 95%. Então, apenas 5% daqueles 50% ficaram reprovados. Não que esse número seja, assim, um número baixo, porque, na realidade, a ideia é sempre que todos os alunos consigam, mas a gente pode perceber um grande avanço com o aprendizado desses alunos. E lembrando que lá no início, na sensibilização, nós mostramos, né, o vídeo da ONU, e nesse vídeo, qual que era o título dele, né? O título dele era Não Deixar Ninguém para Trás. Então, também dos objetivos de nós trabalharmos esse vídeo com vocês é relacionar o título dele, né, e a mensagem que ele passou, que é não deixar ninguém para trás, com o questionamento do Ricardo Fragelli, que é: um estudante importa? Então, essa era a mensagem, né, a ideia que nós queríamos trazer para vocês. Agora vem a pergunta: é possível aplicar o método 300 durante as aulas dos anos finais e também do ensino médio nas nossas escolas? Pensando nisso, nós gostaríamos muito de apresentar para vocês práticas, né, utilizadas em uma das nossas escolas ou em várias, a partir, né, desses dois métodos. E então, no dia 8 de novembro, eu coloquei uma mensagem no grupo de WhatsApp que nós temos com os coordenadores das escolas, né, os CGPGs e CGPACs também, e avisando que na semana de 21 a 25 de novembro, trabalharíamos na TPC da diretoria essas duas metodologias. E caso tivesse algum professor ou mais que desenvolvessem um desses dois métodos na escola, que nos enviassem então material, né, evidências, para que nós pudéssemos compartilhar com todos vocês. E uma única escola nos enviou material, né, compartilhando, autorizando que divulgássemos na TPC e contribuindo então com o nosso conhecimento e aprendizado, que é a Escola Antônio Caçavara Catutoque. E nós queremos agradecer imensamente a toda a equipe que contribuiu com a nossa TPC de hoje, e dessa forma com as 23 escolas. E a CGPG Giovana, ela nos enviou um depoimento sobre o uso dessa metodologia pelos professores na escola, e também o depoimento de uma aluna, dizendo como foi essa metodologia aplicada lá com ela e os colegas. E enviaram também fotos das aulas, né, na qual aconteceu esse método 300. Então, retomamos que a diretoria de ensino agradece imensamente a equipe do Catutoque por ter contribuído com todos os professores da nossa diretoria. Vamos ouvir o depoimento, então, da Giovana e da aluna. Olá, meu nome é Giovana, sou CGPG da Escola Antônio Caçavara Catutoque.
Eu vim aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre a metodologia 300, utilizada na nossa escola. Esse método é baseado no estudo realizado pelo professor Ricardo Fragelli da Universidade de Brasília, a UNB. Ele tem como princípio a evolução de todos. E como é feita essa evolução? Através de grupos colaborativos com estudantes de baixo e bom rendimento, que é definido meta pelos professores inicialmente, antes de começar o conteúdo, e a partir dessa meta, os estudantes têm que evoluir no final, na última avaliação. Se o estudante de baixo rendimento ele não conseguiu atingir essa meta, é dada a ele uma nova oportunidade. Assim, recupera a sua autoestima, eleva seu rendimento escolar e todos eles avançam no propósito que é uma qualidade melhor de aprendizagem. Isabela, me conta um pouco como foi o trabalho colaborativo através da metodologia 300 desempenhado na sua sala. Então, consequentemente, com a junção dos grupos, ajudou bastante, porque quem tinha problema de concentração ou qualquer problema em relação a fazer a produção da atividade, melhorou porque eles juntaram pessoas que não têm tanto problema com pessoas que têm mais dificuldade. Eles acabaram se ajudando. Além de melhorar o desempenho da sala em questão de atividade, eles melhoraram também na questão da dinâmica da sala, porque a partir do momento que a gente passou a conviver mais tempo juntos uns com os outros, a gente aprendeu a ajudar um ao outro, então a convivência melhorou bastante, não tinha mais tanta briga e a gente passou a se gostar mais, se é que eu posso dizer assim. Como é gratificante ouvir uma aluna, né, e saber que essas metodologias vocês desenvolvem nas nossas escolas e que chega até eles e que isso faz com que haja um avanço no desempenho, né, no aprendizado desses estudantes. Então, aqui vocês têm todas as referências que nós trabalhamos com vocês na TPC de hoje e vocês podem acessar todos os vídeos, podem acessar o site do Método 300, tá? Tudo que vocês precisarem e o que vocês, assim, não conseguirem, vocês podem entrar em contato comigo ou com a Carla Bertechini, que nós estamos à disposição para ajudá-los nesse estudo. E para retomarmos o que foi desenvolvido, né, hoje na TPC, fazendo no caso, o fechamento, nós temos, então, um dos objetivos que foi proposto no início, que era aprofundar o conhecimento sobre as metodologias ativas, dando continuidade às formações que já vêm ocorrendo ao longo dos anos, e hoje trabalhando o método Jigsaw Classroom e o método 300. Além disso, também, um outro objetivo era refletir sobre a importância das metodologias ativas no desenvolvimento do multiletramento dos nossos estudantes, e para que esses objetivos fossem alcançados, nós trabalhamos todo um percurso formativo, com vídeos, depoimentos, teorias e práticas, para que vocês, então, conhecessem mais especificamente sobre essas duas metodologias e o multiletramento. E agora nós vamos propor que vocês entrem no link que eu vou mostrar daqui a pouco e respondam ao nosso formulário, que é bem simples, tá? Só com algumas questões para a gente fazer um diagnóstico do que vocês já sabem ou não, o que esperam sobre as metodologias ativas. O link ele já foi disponibilizado aos coordenadores no grupo de WhatsApp. E vocês, então, né, que é este que está aparecendo na tela, e vocês vão responder este formulário até o dia 25 agora de novembro.
Nós, da Diretoria de Ensino, agradecemos ao empenho de todos vocês, professores, ao longo de todo este ano e dos outros também, a todos os professores e professoras que iniciaram na rede pública estadual aqui de São Paulo neste ano de 2022, e queremos parabenizar ao trabalho que vocês desempenharam e que foi muito elogiado pelas equipes gestoras.